Nesse vídeo eu vou te mostrar como desenhar o Jiren passo a passo de Dragon Ball Super. O desenho ficou desse jeito aqui e fica até o final desse vídeo porque eu vou estar te mostrando como você pode baixar este e-book 100% gratuito, onde eu te ensino a como desenhar ninjas. É o meu presente para você, mas somente se você ficar até o final desse tutorial, beleza? E se você quer realmente aprender a desenhar como um verdadeiro profissional, eu te convido a conhecer o meu treinamento, o Anime Express. É o primeiro link abaixo aqui deste vídeo, ok? Sem enrolação, bora logo pro tutorial que eu vou te mostrar agora a como desenhar passo a passo o Jiren de Dragon Ball Super. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer então, tá, é traçar uma linha reta bem no meio da folha, do início ao final dela, e depois mais uma na horizontal. Vamos fazer uma cruz, tá? E essas linhas, elas vão servir como linhas guias para orientar o nosso desenho, beleza? Eu vou estar utilizando uma régua para me ajudar a fazer essas linhas. E o que eu sugiro que você faça é que você utilize um lápis de preferência HB, tá? Ou um lápis comum, esses de escola, porque são linhas guias que nós vamos apagar depois. Então o interessante é que você não risque com força no papel, para que depois na hora de apagar para que não fique aquela marca, né? E aí assim vai acabar estragando o seu desenho, beleza? Eu estou utilizando uma folha de marca comum, porém é uma folha um pouquinho mais grossa, tá? É uma folha de 120 gramas, essa folha que eu estou utilizando aqui. Caso você não tenha uma folha de 120 gramas, não tem problema, você pode utilizar uma folha comum, ok? Vamos lá então. Bom, eu já fiz a cruz, tá? Não sei se dá para enxergar na câmera, mas eu risquei bem fraquinho. Medi mais ou menos por cima, não precisa ser medida exata, deu 10,5. E aqui eu fiz da base da folha até o meio, eu fiz com 15,5, ok? Então você pode estar utilizando essas medidas também. Bom, como em qualquer desenho, nós sempre devemos iniciar com um esboço, ok? Primeiro de tudo, nós vamos iniciar com a cabeça do Jiren. E depois nós vamos construindo o restante do esboço, beleza? Para desenhar a cabeça, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos desenhar um círculo, mais ou menos nessa região aqui, ó. Bom, meu círculo ficou assim, tá? Ele não precisa ser exatamente redondo, beleza? Até porque nós vamos apagar isso aqui depois, tá? Agora eu vou traçar uma linha na vertical, que essa linha vertical é a que vai dividir o rosto do Jiren bem no meio, tá? Perceba que essa linha ela não está exatamente na vertical, ela está um pouquinho inclinada, porque o rosto do Jiren, no nosso desenho, ele também não está completamente reto, tá? No caso aqui, ele está com o rosto um pouquinho inclinado para o lado. Feito isso, agora aproximadamente no centro do círculo aqui, eu vou fazer uma linha na horizontal e vou fazer mais uma linha na base do círculo na horizontal também. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a distância do ponto do meio do círculo até a base, tá? E vamos marcar aproximadamente o que seria o meio. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa medida aqui, tá? Do meio até a base, nós vamos pegar ela e vamos trazer ela para baixo, como se fosse o queixo do Jiren, como se o queixo dele fosse vir até aqui. Então a mesma distância que tem daqui até aqui, também tem daqui do meio até a base do círculo. Agora nós vamos dar já ao rosto dele, traçando primeiramente as linhas do maxilar. O queixo do Jiren, ele não é muito longo, mas ele é bem largo.
Eu vou apagar um pouquinho essa parte de baixo aqui, porque eu acho que eu deixei muito comprido o queixo do Jiren, certo? Bom, feito isso, nós podemos agora dar andamento no restante do corpo do Jiren. Vamos iniciar o desenho, o restante, fazendo o pescoço dele. O Jiren ele possui grandes músculos, tá? Bem característico do estilo de anime shonen, que é o estilo de Dragon Ball. Por isso, o pescoço do Jiren é bem largo. Então você pode iniciar o pescoço dele aproximadamente na metade dessa distância aqui até a outra, tá? Não existe uma regra assim, mas você consegue ver mais ou menos que seria o ideal. A mesma coisa você pode fazer no outro lado. Agora vamos fazer os músculos internos, acompanhando esta linha do maxilar do Jiren. Feito isso, nós vamos agora desenhar o trapézio do Jiren, tá? E ele é bem grande, pode mais ou menos fazer na distância que eu estou fazendo o meu aqui, tá? Não é bem na metade do pescoço, é um pouquinho mais abaixo e é levemente curvo dessa maneira aqui. Agora nós repetimos a mesma coisa do outro lado. Tome cuidado para deixar os dois na mesma altura, caso contrário, tá? O teu desenho vai ficar bem esquisito. Feito isso, agora nós podemos realizar o desenho do peito dele, né? Fazer o restante do desenho do peito. O peito não tem muito segredo, tá? São desenhos bem simples, com poucos detalhes. Você vai fazer uma linha curva assim, e mais ou menos aqui no centro da folha você vai descer, tá? Não faça quinas aqui no peito, deixe os cantos arredondados, para que não fique esquisito, certo? E agora nós vamos fazer o outro lado do peito. Novamente uma linha curva. Fazendo aqui alguns detalhes do peito, tá? No meio aqui. E eu vou ter que apagar essa linha, porque eu tenho que trazer ela até que assim, ó, na parte de baixo aqui mais ou menos, ó. E essa outra linha, a mesma coisa, ela tem que vir um pouquinho mais para o lado aqui. Depois eu só subo ela reta. Ela vem um pouco nesse sentido, depois ela sobe reta, tá? Até o encontro do maxilar dele. Bom, o nosso desenho está se formando, tá? Eu dei mais uma ajeitada nas formas musculares do Jiren. Eu tornei elas um pouco mais arredondadas, só que aqui o peito eu fiz muito mais redondo, eu vou ter que alargar um pouco ele. E assim já tá bom. Vamos agora pro rosto do Jiren, tá? Vamos dar mais ênfase no rosto dele agora aqui. Não se preocupe nessa fase, nessa etapa do seu desenho, em apagar muito, certo? Porque você está construindo esboço. E essa parte é o momento em que você precisa ter mais liberdade, vamos dizer assim, na hora de desenhar. Nesta fase do desenho em que nós estamos construindo o esboço, é importante você não aplicar muita força com um lápis no papel, porque caso você erre, ou até mesmo as linhas guias que a gente fez, se você apagar depois, elas não vão ficar marcadas no papel, ok? Então tenha sempre esse cuidado. Vamos agora para o rosto do Jiren. O rosto dele não tem muito segredo, tá? É bem simples até, na verdade, de desenhar. Eu vou reforçar o maxilar dele aqui de novo. E eu vou começar desenhando as linhas principais que vão dividir o rosto. Ele tem uma marca no queixo aproximadamente aqui assim. Eu já estou marcando essa parte, essa é onde vai ficar. A boca do Jiren, ela fica bem na altura da dobra do maxilar aqui, tá vendo? E ela vai ficar mais ou menos aqui. Eu já estou marcando isso também. O Jiren ele não possui nariz, ou melhor, ele não tem pelo menos aquela... Ele não possui um nariz como dos outros mangás. Esta parte que eu estou desenhando é as expressões faciais dele. E aqui assim eu já consigo definir a altura dos olhos. Aproximadamente no encontro da cruz que nós desenhamos no papel, é onde vai ser a base dos olhos dele. Então você pode traçar uma linha na horizontal, praticamente quase no centro da distância do centro do círculo até essa base aqui debaixo do círculo. É quase mais ou menos no meio, um pouquinho só mais abaixo. E assim nós já vamos conseguir marcar a base dos olhos dele. Os olhos vão começar aqui
e vão terminar aproximadamente aqui. Essas linhas que eu estou fazendo, elas vão nos ajudar, tá? A desenhar os olhos o mais parecido possível um lado com o outro. Então preste bem atenção. E como é que eu vou fazer os olhos do Jiren? É bem fácil na realidade, tá? De desenhar os olhos dele. Eu vou primeiro marcar a expressão de cima dos olhos. Seria, acho que a pálpebra superior dele, eu acho que eu posso chamar assim. E aí nós vamos desenhar o olho dele. O olho dele seria um semicírculo, tá? Curvo, que vai até o final da parte superior da pálpebra dele, certo? Eu deixei só uma pontinha sobrando ali. Vai ficar desta forma aqui, ok? Agora nós vamos fazer a mesma coisa no outro lado. A altura, você pode estar medindo aqui aproximadamente a distância do centro do círculo para estar encontrando a mesma altura praticamente, certo? Que não precisa ficar exatamente igual, tá? Só não pode ficar extremamente diferente, mas uma leve diferença não vai, vamos dizer assim, afetar o seu desenho, ok? Agora vamos fazer o restante dos olhos, desenhando novamente aquele círculo, só que agora no outro lado. Feito isso, eu já quero desenhar também, tá, as expressões na parte de cima da testa dele. São apenas alguns traços que você pode fazer, que já vai dar a marca da expressão dele, né? Dele estar franzindo a testa. Feito isso, nós vamos desenhar que seria, acho que posso chamar de orelhas, né, dele, do Jiren. Um pouquinho mais abaixo da linha dos olhos, nós vamos traçar uma linha assim, um relevo paralelo ao rosto dele. E a mesma coisa nós vamos fazer do outro lado, desta forma aqui. Essa linha, ela é bem próxima, tá, do rosto. A diferença que você pode ver é bem pequena. Feito isso, nós podemos agora dar um intervalo de espaço aqui, pequeno, e agora a gente faz as orelhas dele, de fato, né? Isso que a gente fez aqui, nós vamos fazer também a mesma coisa no outro lado, tá? Não tem segredo nenhum. Só que agora é o inverso, né? Perceba que eu não uni essas duas linhas aqui, tá? Nós temos um intervalo de espaço e nós vamos até apagar essa linha do rosto, essa linha aqui, ó, que divide a orelha do rosto, nós vamos apagar depois, tá? Mas isso vai ser uma próxima etapa. Agora, primeiro, a gente só deve construir, ou melhor, se preocupar em construir o esboço do nosso desenho. Nós vamos agora desenhar o crânio, de fato, do Jiren, tá? Porque isso que a gente desenhou aqui não é a cabeça dele. A cabeça dele é bem maior e eu diria que ela vem até aqui, aproximadamente. Então eu vou subir agora, desenhando a cabeça dele. Ele é bem redonda. E após feito ela, eu vou tentar medir o quanto que eu aumentei, para que você possa ter uma base e fazer igual também. Agora eu vou apagar as linhas que sobraram. E eu vou ver se a altura está parecida com a do Jiren mesmo. E é isso aqui mesmo, não tem muita diferença disso aqui. O que eu acho que eu posso fazer é diminuir um pouco mais a altura. Bom, a medida, tá? É algo parecido com isso aqui, da cabeça do Jiren. Desde aquele círculo que a gente fez inicial até a parte de cima aqui, tá? O meu desenho acabou ficando com uma diferença de 2 centímetros a mais, tá? Daqui até aqui. Mas isso não leva ao pé da letra, tá? Porque no seu desenho pode ser que fique esquisito com 2 centímetros, você tem que fazer um pouco maior ou um pouco menor. E é a sua visão crítica que vai ter que dizer isso para ti. Eu vou apenas aumentar um pouco mais o comprimento das orelhas dele, que eu achei que ficou um pouco curta. Essas linhas horizontais, elas servem justamente para isso, para nos ajudar
a encontrar as medidas que nós realizamos de um lado e que nós vamos também fazer no outro, certo? Então, sempre quando eu construo meu desenho, eu sempre penso nas primeiras linhas, que vão ser as linhas guias, que vão me ajudar a encontrar o meu desenho de fato, tá? Para que eu consiga desenhar ele de uma maneira que ele fique reto, beleza? Feito isso, eu vou fazer também aqui já a marca da roupa dele. E agora eu vou fazer os detalhes internos dos olhos do Jiren. Os olhos do Jiren, tá? Ele possui uma pupila que preenche por completo todo esse círculo aqui. Todo ele é preto. Eu vou fazer apenas algumas bolinhas que eu vou deixar, né, os semicírculos, como você preferir chamar. Eu vou desenhar semicírculos que são zonas de brilho dos olhos dele, certo? São regiões em que eu vou deixar em branco e que eu não vou pintar no meu desenho. Nosso esboço está praticamente pronto, certo? A próxima etapa agora do nosso desenho é apagar todas as linhas guias que nos ajudaram a construir o desenho até aqui, certo? E após apagar essas linhas, você pode dar uma analisada no seu desenho e comparar com o meu e ver se está ficando parecido ou não, tá? É dar uma olhada e o que você achar que está muito diferente, tá? Exatamente igual, não precisa ficar e nem tem como, porque ninguém é uma impressora. Mas eu sugiro que você dê uma analisada no seu esboço, no seu desenho e compare com o meu para ver como é que está ficando, certo? E aí, se houver necessidade de corrigir algo, de fazer alguma mudança, o momento de realizar essa mudança é agora, certo? Então, eu vou acelerar o vídeo, porque eu vou apagar todas essas linhas guias, inclusive a cruz que nós fizemos no início da folha, e vou passar depois todo o desenho a limpo, beleza? Vamos lá então. Bom, como você pode ver, eu já passei a borracha em todo o meu desenho e eu aproveitei, né, e já contornei algumas linhas, porque conforme eu fui apagando, algumas linhas que eu não queria apagar, elas acabaram sendo apagadas junto, né, com a borracha. Então eu contornei, acrescentei mais alguns detalhes, tá? Quero dar ênfase aqui na boca, tá? Fiz um detalhe na boca dele. Para você fazer a boca é bem simples. Você vai fazer um V bem aberto e vai puxar 2 tracinhos para baixo, tá? E eu fiz mais uma linha aqui no canto para dar a sensação de que ele tá com a boca aberta, né? O canto da boca aberta. Eu também coloquei alguns detalhes no músculo aqui do trapézio, do peito dele e do pescoço, tá? E por que eu digo que é importante você não passar com força o lápis sobre o papel, né? Você não pressionar na hora da construção do esboço. Justamente para quando nós chegamos nessa parte aqui, que é o momento em que a gente vai apagar as nossas linhas, depois que você apaga, o seu papel ele não fica marcado. Então você consegue fazer um acabamento muito melhor. Bom, o nosso desenho ele está praticamente pronto. O que falta agora é nós irmos para a fase da arte final. O que falta agora é nós fazermos a arte final do nosso desenho. Para fazer a arte final, tá, de um desenho, há diversas maneiras diferentes de se realizar. Eu vou fazer a arte final toda utilizando um lápis também, porém agora nós vamos trocar. Eu vou parar de utilizar esse lápis HB e vou pegar em troca outro lápis, beleza? Eu troquei então esse lápis HB aqui da Staedtler e agora para a gente realizar a arte final nós vamos utilizar uma lapiseira. Nesse caso, eu estou utilizando uma lapiseira, mas você não é obrigado a utilizar uma lapiseira, tá? O que eu indico é que você pegue algum lápis que você tenha, de preferência 3B, 4B para cima, tá?
Claro, se você não tiver exatamente da marca que eu estou utilizando, também não tem muito problema, não faz diferença. Mas para que tu fique sabendo, eu estou utilizando um lápis da Staedtler, eu vou usar esse 5B da Staedtler, tá? É um lápis muito bom, de linha profissional. E vou utilizar também essa lapiseira da Pentel, é uma lapiseira relativamente comum, tem muito segredo. Ela é 0.5 e eu estou utilizando o grafite 2B, ou melhor, 4B da Pentel também, beleza? Nós vamos começar pelos olhos do Jiren agora a fazer a arte final. O processo que nós vamos utilizar aqui para fazer a arte final, tá, consiste em contornar todo o desenho utilizando esse grafite e acrescentar algumas zonas de sombra no nosso desenho. E o restante nós vamos deixar em branco, beleza? Então agora, conforme eu for fazendo, você vai me acompanhando e tenta repetir o mesmo processo aí com o seu desenho, combinado? Lembrando, tá, que todo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui, essas dicas, lá no meu treinamento no Anime Express, eu entro bem mais a fundo, tá? E de verdade eu passo todo o ensinamento necessário para que você consiga do zero criar os seus próprios desenhos sem a necessidade de ficar copiando de alguma referência na internet ou ficar preso a algum estilo ou técnica, beleza? Então, se você quiser conhecer um pouco melhor como funciona o Anime Express, é só você acessar o primeiro link aqui abaixo do vídeo. Bom, então é o seguinte, eu já vou contornar todo o desenho utilizando esse grafite. E depois nós só vamos preencher as zonas de sombra, beleza? Vamos lá então. Bom, terminei agora fazer todo o contorno utilizando a lapiseira 0.5, tá? Para alguns o desenho já estaria pronto, mas nós recém estamos começando, né? Iniciando o sombreamento. Essa maneira de finalizar o seu desenho, tá? Você pode optar por fazer de maneiras diferentes. Você não é obrigado a acompanhar igual a minha, de fazer exatamente igual como eu estou fazendo. Eu só optei fazer por grafite, primeiro porque eu gosto de finalizar os desenhos com grafite, também porque eu acho que vai ser o jeito mais fácil, a maneira mais fácil de você também finalizar os seus desenhos. Vou começar pelos olhos então, tá? Eu agora vou preencher toda a área dos olhos deles. Vou pintar utilizando a mesma lapiseira, 0.5, mas você não é obrigado a usar a lapiseira. Você pode utilizar lápis também. Eu até vou trocar, vou fazer por um lápis, o Staedtler 5B, que vai ser mais fácil e mais rápido também. No momento de preencher, tá? Principalmente não só os olhos aqui nesse caso, mas em qualquer momento que você for fazer algum desenho, no momento que você for preencher, por exemplo, uma área relativamente grande com grafite, procure passar o grafite sempre no mesmo sentido, tá? Não faça uma misturada de direções, porque assim, se você manter uma lógica, ou seja, o mesmo sentido, você vai conseguir passar uma textura mais homogênea, mais lisa para o papel, tá? Consequentemente, vai ficar mais bem preenchida aquela área que você pintou. A não ser, claro, que você queira transmitir outra ideia, né? Que não seja essa de algo homogêneo, bem preenchido uma área, uma superfície lisa. Aí sim você pode utilizar uma maneira diferente ou a maneira como você achar melhor. Beleza? Após ter preenchido essa região, eu vou esfumar ela. Nesse caso eu vou utilizar um pincel, só que é um pincel com as cerdas cortadas, tá? Você pode utilizar o esfuminho. O esfuminho é uma espécie de lápis com papéis, com papelões, né, prensados aqui, também serve para espalhar grafite. Ou você pode usar cotonete, algodão, ou até mesmo papel higiênico, ok? Então, após preencher toda a área com grafite, agora eu vou esfumar ela, ok? Vamos lá então. O mesmo processo que nós realizamos no lado direito do olho, no caso desse lado aqui, nós vamos fazer também no outro lado, ok? Então vamos lá. Uma dica quando você estiver preenchendo uma região
papel com grafite e que você quer atingir um tom bem escuro, como o dos olhos do Jiren aqui, primeiro eu sugiro que você passe o grafite em toda a região que você quer pintar. Não precisa pressionar muito no papel, apenas preencha, tá? Você vai perceber que o grafite ele vai ficar um pouquinho mais claro aquela região e não vai ficar tão escura como o ponto que tu quer que fique, né? Nós queremos que fique mais escuro os olhos do Jiren. Mas não tem problema, a primeira vez que a gente passa, a gente não vai conseguir escurecer. Aí depois feito isso, você espalha o grafite dessa região. Pode ser utilizando, como eu já havia dito antes, qualquer um daquelas ferramentas, daqueles itens, né? Como o esfuminho ou o algodão, anti-stri. Pode ser também um cotonete. No meu caso aqui, eu estou utilizando o pincel. E após feito isso, após ter espalhado o grafite, você pode até perceber que conforme eu vou espalhando, ele já vai escurecendo. Isso por quê? Porque o pincel, ele preenche os poros do papel. Que apesar de a gente imaginar que o papel ele é liso, a folha de papel não é completamente lisa, não é 100% lisa. Ela possui umas cavidades, algumas regiões em que o grafite não consegue penetrar quando a gente passa o nosso lápis. E utilizando uma ferramenta para esfumar, ela vai ajudar a preencher esses poros. E por isso, por consequência disso, essa região fica mais escura, certo? Após feito isso, eu vou passar então novamente o lápis até chegar no tom que eu quero chegar, né? No tom escuro que eu quero chegar. Nós repetimos esse processo consecutivas vezes até chegar no tom escuro que é necessário, né? Que a gente pretende, que a gente quer chegar ali. Agora, após feito isso, utilizando novamente o lápis HB, tá? Esse lápis aqui, eu vou acrescentar sombra em algumas regiões do rosto do Jiren e você pode repetir o mesmo processo, tá? Você pode preencher grafite nessas mesmas regiões, apenas para inserir sombra. São pequenos traços, mas que já vai dar uns tons de profundidade. Beleza? Eu vou acelerar a câmera aqui, mas você pode acompanhar conforme eu for pintando as regiões que foram preenchidas. São pequenos detalhes em alguns lugares, nada muito assim que vai mudar o nosso desenho por completo, mas que já vai dar um ar bem bacana e até uma ideia de profundidade, ok? Bom, eu já preenchi, tá? Algumas regiões utilizando lápis HP, zonas de sombra, como aqui no canto do rosto, nas partes aqui das expressões faciais do Jiren, nos cantos das orelhas dele e nessa parte superior aqui da cabeça dele, tá? Eu vou utilizar o pincel para dar uma espalhada nesse grafite para fazer o acabamento. Bom, estamos quase acabando o desenho. Agora nós vamos só passar para a parte de baixo, que é onde nós mais vamos preencher com sombra, certo? Agora aqui o processo é o mesmo, tá? Basta você copiar exatamente da maneira que eu for sombreando aqui. O que eu quero que você se atenha é que nós vamos trabalhar com dois tipos de tons de cinza, no caso de grafite, tá? Vai ser um tom mais escuro, que eu vou aplicar utilizando o lápis 5B da Staedtler, e vai ter um tom mais claro, que eu vou utilizar aquele lápis HB, que foi que a gente fez o esboço, para estar preenchendo com sombra, certo? Você vai ver nitidamente essa diferença, e você faça a mesma coisa aí. Pegue o lápis que você tem, que risca mais forte, né, que possui mais grafite, como um 6B ou algo parecido com isso, utilize ele para preencher as zonas com maior sombra, e as zonas que possuem um certo tom de cinza, mas não é completamente escuro, utilize esse lápis HB, beleza?
Bom, eu quero que você tenha esse detalhe aqui, ó. Eu vou utilizar muito essa técnica que eu vou te ensinar agora em toda essa região desse desenho, tá? Na parte de baixo do pescoço do Jiren. Que é uma técnica que consiste em você passar, por exemplo, tu começa a preencher uma região do desenho e conforme você vem traçando, você vai aliviando o seu lápis ao longo do papel. E eu vou deixar essa região mesmo do trapézio dele em branco e vou preencher somente as extremidades. E quando eu for fazer os traços, perceba que eu faço os traços sempre na mesma direção e sentido. E são traços velozes, tá? Assim eu consigo passar uma textura bem interessante, até mesmo de brilho, dependendo do caso, que é o que eu quero fazer aqui com o músculo do Jiren, certo? Então essa técnica aqui eu vou utilizar em toda região aqui do desenho e eu sugiro que você faça ela também. Caso alguns traços ultrapassem para o outro lado, como foi o caso desse aqui, você pode deixar, tá? Inclusive eu sugiro que você faça alguns que ultrapassem, porque assim vai dar mais naturalidade ao seu desenho, beleza? Bom, eu terminei o esboço então, tá? Do Jiren. O nosso desenho ficou desse jeito aqui. É um desenho relativamente fácil de ser feito, porém isso deve ter algumas atenções, né? Principalmente agora aqui, eu quero falar um pouco com você nessa arte final que eu fiz aqui da sombra do pescoço dele para baixo, tá? O padrão que eu utilizei, ou seja, o conceito que eu utilizei aqui para sombrear essa parte, como já havia explicado antes, ela se baseia em realizar traços todos sempre na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Por exemplo, essa região aqui que eu sombreei, se você na hora de pintar aí, de você grafitar com o seu lápis, você não vai fazer um zigue-zague com um lápis ou com um grafite, o que for. Você vai traçar linhas sempre na mesma direção, tá? A gente começa aplicando um pouquinho mais de força no papel e depois vai soltando conforme vai se aproximando da região do meio. É basicamente isso, não tem muito segredo. Você vai fazer diversas vezes até preencher a zona que você quer sombrear. E não faça com traços lentos, assim, ó, faça traços velozes, ok? A mesma coisa que eu fiz aqui, eu utilizei aqui também, só que nessa direção aqui, certo? Sempre partindo dos cantos para o meio, nunca ao contrário, nunca faça do meio para os cantos, sempre das extremidades para a região do meio da área que tu quer sombrear, tá? Eu utilizei essa técnica em toda parte muscular aqui do Jiren e eu sugiro que você faça o mesmo, porque dá um estilo, uma pegada bem diferenciada e que eu acho que fica bem legal no desenho, ok? Eu acabei utilizando muito pouco o lápis HB porque eu não percebi muita necessidade em utilizar ele. Basicamente, para sombrear toda essa parte, eu utilizei meu 5B da Staedtler, tá? Eu só não apliquei muita força sobre o papel. Por exemplo, nessa região aqui, eu inseri muito mais grafite do que nessas outras partes aqui que estão em cinza mais claro. Então tá aqui o nosso desenho do Jiren. Não esqueça de colocar a sua assinatura e a data do seu desenho para você ao longo do tempo poder acompanhar, né, a sua evolução. Espero que tenha curtido muito o tutorial desse vídeo. E agora eu quero que você faça uma coisa, preste atenção. Eu quero que você poste o seu desenho no Instagram e me marque, porque eu quero ver como ficou o seu desenho, beleza? O meu Instagram é lineart.com.br. Eu vou deixar também aqui abaixo do vídeo o link para você conhecer o meu Instagram. Poste no seu feed e me marque, porque assim eu vou poder acompanhar o teu resultado. Combinado? Agora, como prometido, para você estar podendo baixar o meu e-book, onde eu ensino como desenhar ninjas passo a passo, é um guia completo, você pode estar baixando acessando o segundo link aqui abaixo desse vídeo. Você vai ser direcionado para uma página. Lá você vai ter que informar o seu e-mail.
eu indico que você coloque o seu melhor e-mail, pois o e-book você vai estar recebendo ele através do seu e-mail, o link para download. Beleza? Qualquer dúvida, só deixar aqui abaixo nos comentários do vídeo. E como eu já havia dito, se você quer ir mais além e se tornar um verdadeiro profissional na arte de desenhar, eu te convido a conhecer o meu treinamento, o Anime Express, um treinamento super completo, em te ensinar desde o absoluto zero a como desenhar os seus personagens de mangás e de animes preferidos, ou melhor, desenhar da maneira que você exatamente quer. Para você poder conhecer um pouco melhor o meu treinamento, sem compromisso nenhum, é só você acessar o primeiro link abaixo desse vídeo, ok? Eu fico por aqui, espero que você tenha curtido esse tutorial. Compartilhe o vídeo com seu amigo ou com aquela sua amiga que eu sei que você conhece, que curte bastante desenhar também. Deixa seu like para dar aquela força pro canal. Estamos juntos e até a próxima. Fui!